Graça e paz, igreja. Se a capa do vídeo é vermelha, o assunto é integração. Se o número do fascículo é ímpar, estamos tratando de doutrina. Neste fascículo, o de número 5, vamos tratar sobre doutrina. Afinal, por que confiar na Bíblia? Essa é uma boa pergunta. De todos os livros já escritos na história da humanidade, por que ficar com a Bíblia? Então, primeiro motivo para ficarmos com a Bíblia, independentemente do que ela diga sobre ela mesma, a Bíblia é o livro mais confiável da história. É lógico que o senhor vai dizer isso, afinal é pastor? Mas os historiadores, usando seus métodos de confiabilidade científica, chegaram e chegarão à mesma conclusão que eu. Para isso, vamos entender primeiro o que é cânon. Cânon literalmente quer dizer vara de medir. É como se fosse um padrão, uma norma, um conteúdo fechado. Afinal, a Bíblia diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a escritura é inspirada por Deus? Sim. Então, o que é escritura? O que se encaixa como escritura? Que livro faz parte da escritura? Qual é a vara de medir da Bíblia? Qual é o cânon da Bíblia? Então, o cânon da Bíblia foi definido pelos apóstolos. Pastor, o cânon não foi fechado e definido no Concílio de Hipona, em 393 d.C., pela Igreja Oficial Estatal? Este é um erro comum. Muitos entendem que a Bíblia só virou Bíblia no final do século IV, mas ela já era Bíblia antes disso, pois quem definiu a canonicidade de forma muito natural foram os apóstolos. Aliás, o que este concílio fez foi justamente observar o que os apóstolos consideravam como inspirado ou não. Então, foi considerado cânon tudo aquilo que os apóstolos escreveram, ou mesmo que fosse de terceiros, mas eles, apóstolos, afirmavam que era escritura. Por exemplo, o caso de Lucas. Ele não foi um apóstolo, mas tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos, escrito por ele também, foram considerados inspirados por Deus, pelos apóstolos. O próprio apóstolo Pedro definiu o que é cânon em 2 Pedro 1,21. Ok, pastor, entendi. Mas e o apóstolo Paulo? Ele é considerado cânon também? Aliás, Paulo é um apóstolo mesmo? Vamos por partes. Mais para frente veremos que um apóstolo, para ser um apóstolo de Cristo mesmo, precisa preencher 4 requisitos que estão em Atos 2. E Paulo preencheu estes 4 requisitos tranquilamente. Segundo, como apóstolo, os escritos de Paulo são canônicos. Pastor, mas eu já vi pastores dizendo que não são, e que os ensinos de Paulo não batem com os de Jesus. Vira e mexe aparece um herege aí, levantando um problema que já foi resolvido no século I, pelo próprio apóstolo Pedro, que colocou os escritos de Paulo dentro do cânon das Escrituras. Aliás, se formos desconsiderar os escritos de Paulo, já era, pois ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, e o que ele não escreveu influenciou de alguma forma. Por exemplo, o próprio Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo. E quanto aos ensinamentos de Paulo não baterem com os ensinamentos de Jesus, é só a pessoa pegar uma Bíblia de estudo e comparar as passagens de Paulo com as palavras do próprio Cristo. Por isso, não se deixe enganar pelos falsos mestres. Conheça bem o cânon e leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.